Há poucas semanas eu falei aqui do chefe autoritário, centralizador, que comanda tudo com mão de ferro. Eu expliquei que muitas vezes esse perfil é de alguém que cria uma fantasia de controlar tudo, que na verdade isso pode ser um jeito torto de tentar resolver a falta de controle de si mesmo. Hoje eu trouxe aqui um pequeno trecho da literatura brasileira para nós explorarmos um pouco mais esse assunto. É um trecho da obra O Alienista de Machado de Assis. Eu confesso que eu nunca fui de ler livros não técnicos, mas eu aprendi a apreciar a literatura em que fui me aprofundando na psicanálise. O psicanalista precisa ter repertório para entender o cliente, não repertório cultural só para dizer que é uma pessoa culta, mas ter vivido diferentes histórias para entender o sentimento do cliente. E a literatura proporciona essa experiência. Então, o Alienista foi publicado em 1882, final do século XIX, tá? Naquele período Freud ainda estava atuando como médico. E então vamos aqui ao trecho de O Alienista, escrito por Machado de Assis, lembrando que as obras daquela época tinham uma linguagem mais rebuscada. Eu trouxe aqui um parágrafo para a gente comentar em seguida. Esse trecho é uma fala do Dr. Simão Bacamarte, que é um médico psiquiatra na obra. Vamos lá. Abre aspas. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. A ciência é minha única consorte. O principal nessa minha nova doutrina não é a cura em si mesma, mas a classificação dos casos. A minha ideia é recolher todos os que mostrem desvio da razão, por mínimo que seja. A razão é o perfeito equilíbrio. Tudo o que dele se afasta é a demência, e a demência deve ser recolhida e tratada. Fecha aspas. Então veja bem, é um médico dizendo que todos os que não se enquadrem numa determinada normalidade devem ser recolhidos e tratados. Eu quero comentar esse trecho sobre o enfoque da neuropsicanálise. Aqui, Machado de Assis descreveu muito bem o controlador patológico na figura do Dr. Simão Bacamarte. Quando o personagem decide prender num hospício qualquer pessoa que não corresponde ao seu padrão ideal de perfeição e razão, ele mostra um mecanismo de defesa bastante primitivo no meu ponto de vista. Me parece o que chamamos de cisão. Ele divide as pessoas em duas listas, as sãs e as doentes. Ele diz que a razão é o perfeito equilíbrio. Tudo que dele se afasta é a demência. E quem está julgando o que é equilibrado? O próprio Dr. Bacamarte, com parâmetros da cabeça dele. Veja que, para um sistema nervoso hipervigilante, a imprevisibilidade do outro, do comportamento alheio, a falta de controle sobre o ambiente, é interpretado como ameaça real à sobrevivência. É claro que qualquer um de nós pode ficar desconfortável num ambiente imprevisível, mas nós estamos falando aqui de um desconforto desproporcional, que desafia a lei das probabilidades. Nós estamos falando de uma coisa doentia, que pode até adoecer as pessoas também ao redor. A necessidade obsessiva de organizar, classificar, ditar regras inflexíveis para a vida dos outros não é coisa de uma mente organizada ou superior. Pode até parecer, porque nós temos a impressão de que essas pessoas são muito boas em identificar o que está fora do lugar, mas isso não quer dizer que elas próprias tenham tudo organizado. Ao contrário, esse comportamento pode ser sintoma de um ego desesperado para estancar, resolver a própria ansiedade interna. Um medo enorme do caos, da desorganização. Quem precisa controlar tudo ao redor pode estar tentando resolver a bagunça interna. De repente, é o mundo interno daquela pessoa que está desabando. E ela tenta segurar o que é visível, o que parece possível de ser segurado. Se você conhece alguém assim, o que eu posso dizer é, para ajudar essa pessoa, tenha certeza de colocar a máscara de oxigênio em você primeiro. Não é assim que nós somos instruídos no caso de algum acidente nas aeronaves? E se você se identificou com o Dr. Bacamarte, talvez haja outras possibilidades. Talvez a psicanálise possa te ajudar
a perceber o outro por novas perspectivas. É isso aí, um abraço e até a próxima.